Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 10. E o título da mensagem é: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Nós já terminamos a nossa meditação no livro no capítulo 10, né? Agora nós vamos entrar nas referências, né? Porque já falei muitas vezes, é muito rico as referências do capítulo, né? A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostais, né? E ela traz referências, e a minha Bíblia é uma Bíblia revista, Bíblia de estudo pentecostais, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, né? E nós vamos agora fazer a meditação nas referências, até terminarmos as referências. O dia que nós terminarmos as referências, aí então nós fazemos uma leitura corrida, né, das referências, sem indicar as referências, do que está escrito, do conteúdo, mas sem falar, sem mostrar onde, para ligar uma coisa com a outra, para não haver interrupção, tá bom, irmãos? Tá? E eu quero aproveitar também, já pedir para todos, né, todos sem exceção, né, todos que acessaram o meu canal, que ouviram os vídeos, eu quero fazer isso, inclusive a partir de hoje, no começo do vídeo, porque às vezes tem pessoas que não têm tempo de ouvir, de ver o vídeo inteiro, né? Às vezes vê o começo, tem algum compromisso, é inteiramente compreensível que a pessoa interrompa de estar assistindo e vai acudir o seu compromisso, né? Por esse motivo, eu quero reforçar aqui o meu pedido para que todos, sem exceção, viu? Todas as pessoas que acessarem o meu canal, que estiver assistindo meus vídeos, que se inscrevam no canal, tá bom, irmãos? Tá? Se inscrevam no canal, irmãos, irmãs, homens e mulheres, jovens e crianças, independente do seu credo religioso, né? Você acessou o canal, abriu o vídeo, começou a assistir o vídeo, então já se inscreva no canal, né? Acione o sininho para que ele possa ser avisado quando a gente subir um conteúdo novo, e deixa o seu joinha, o seu like ou o seu ok, né? Isso é importante para mim, porque vai cada vez mais e mais acrescentando a quantidade de pessoas, ouvintes, telespectadores do canal, né? Porque o meu canal é um canal exclusivo de bênçãos e de vitórias, de curas e de libertações, de soluções de problemas e prosperidade de corpo, alma e espírito, que vem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E sobre todas essas coisas, a salvação da sua alma para o reino de glória do Senhor Jesus, né? Então, quanto mais pessoas nós alcançarmos com as nossas pregações, né, com a sua colaboração, né, com seu apoio, seja ele financeiro, ou apenas por inscrever no canal, ou dar o seu like, o seu joinha, se você puder fazer todas as coisas, melhor ainda, né? Quanto mais você fizer para o Senhor, mais você recebe, né? Mas faça aquilo que você puder, que Deus tocar no seu coração, tá bom, tá? Eu espero, o mínimo que eu espero de cada um de vocês, é que vocês se inscrevam no canal, e dê aí o ok, o joinha, tá bom? Para que a gente possa alcançar cada vez mais alma, tá bom, irmãos? E o YouTube possa estar recomendando meus vídeos. Quanto mais inscritos, quanto mais ok, quanto mais joinha, mais o YouTube recomenda os vídeos para alcançar mais pessoas, tá bom, irmãos? Tá? Mas vamos entrar já no que importa da palavra, é o seguinte: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vamos repetir. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Ora, Moisés descreve
a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Entende, irmãos? Entende esta palavra? É lindo demais ler, meditar e entender para poder praticar. Que diz? Romanos, capítulo 10, versículo 10. Facinho de memorizar, irmãos. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, se você crer no seu coração que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que morreu para a tua vida salvar, mas se você não confessar com a tua boca, isto é, se você não aceitar Jesus, indo à igreja na hora do apelo, o pastor falar: irmãos, quem quer aceitar Jesus nessa noite? Dá um sinal com a tua mão. Você levanta a mão que quer aceitar Jesus. Ele fala: então vem à frente para eu com a igreja orar por você. Ele vai chamando até ninguém mais ter no culto que levante a mão naquele dia, né? Às vezes cada culto tem 1, 2, 3, passa 1, 2, 3 cultos, não tem nenhum, mas o pastor tem o dever e a obrigação de fazer o apelo todas as noites, ou todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs que tiverem culto. Quem estiver no altar tem o dever e a obrigação de fazer o apelo, né? Para que as pessoas venham à frente e entregar a Jesus, exatamente para fazer confissão com a sua boca. Porque você, no seu coração, você já aceitou, você creu, você sabe que é, mas você não confessou com a tua boca perante a igreja para servir de testemunho a você, né? Então aqui a palavra afirma, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário confessar com a nossa boca, com as nossas palavras. São os frutos dos nossos lábios, irmãos, dado a Cristo, para Ele e por Ele, né? É necessário, né? Então na hora do apelo você vai à frente e o pastor vai: ah, mas eu não sei como é que eu falo, como é que eu faço. Não precisa preocupar não. O pregador que estiver no altar, ele vai falando as palavras, é o chamado ato de confissão. E você vai repetindo as mesmas palavras. Ele vai falando como se fosse você que estivesse falando, para você repetir. Você não sabe, não é obrigado a saber e nem vai ser envergonhado para poder chegar na frente lá e fazer você falar. Não é assim não, né? Não é por força nem por violência, né? Ele vai falando, o pastor, no geral, ele fala para a pessoa que veio na frente do altar: irmãos, então coloca aqui tua mão com a minha, levanta uma mão, né? A mão dele com a sua, né? No geral, o pastor levanta a mão esquerda, você levanta a direita e toca uma mão com a outra. E ele fala: você vai repetir as mesmas palavras que eu. E aí ele faz, naquele momento ele faz a oração do perdão, de arrependimento. Ou seja, a oração do arrependimento para o perdão dos seus pecados, né?
e naquele momento você receber ali o Espírito Santo do Senhor para cuidar de você a partir daquele dia. Não é o batismo do Espírito Santo ainda não. É receber o Espírito Santo porque você aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, então você passa a ser de Jesus. Falta ainda uma boa etapa para você selar, para você terminar, né? Para você cumprir toda a lei e a justiça, né? Mas você já deu o passo mais importante da sua vida, que foi o passo da confissão, né? Este passo é difícil. Como o inimigo luta para que você não aceite a Jesus? Porque ele sabe que a partir do momento que você aceitar Jesus, ele não tem mais poder sobre você em nenhuma área, ou seja, em hipótese alguma. Você aceitou Jesus, orou com o pastor no altar, você passa a ser de Jesus, e ele, além de te dar o Espírito Santo para poder te conduzir, te guiar, te dirigir, você ainda recebe o reforço do anjo do Senhor para te guardar, né? Então, de modo que o inimigo luta para você não chegar a este ponto, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E quem é que confunde a pessoa? Quem é que confunde o homem? Quem é que confunde a mulher? É o inimigo, irmãos. É ele que confunde, exatamente para que a pessoa não louve e glorifique o nome santo do Senhor. Porque todas as vezes que coisa boa acontece na vida de um homem, né, por mais pagão que ele seja, por mais incrédulo que ele seja, ele expressa com seus lábios palavras de agradecimento. E como só tem um Deus, a palavra, todo o agradecimento é dirigido a ele. Ainda que existe uma barreira separando entre você e ele, né? Mas toda a palavra de gratidão que o homem confessa, né, é para Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Foi o Senhor quem criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, né? Então não tem como, até você que é pagão, que não crê, que renega, ou que nega, foi o Senhor quem te fez, você é dele. A vida que você tem, foi ele quem te deu. Ele tira o seu fôlego de vida a hora que ele bem quiser, né? Então o homem tem que entender isso e aceitar, compreender, né? E trabalhar e dar frutos para Jesus, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, né? Ou seja, entre o homem santo e o homem pagão, né? Não há, basta crer, né? Basta crer. Se você crer, você vai ficar exatamente igual a eu. Não tem problema, não tem divisão, quem faz a própria divisão entre o homem e Deus é o próprio homem do pecado, que resiste em não aceitar, em não reconhecer, em não entender, em não querer aceitar. Ou seja, é o famoso coração duro, coração fechado e cabeça dura, que não dá o braço a torcer. Está errado, sabe que está errado, mas não aceita que está errado. Bate o pé e, nas suas opiniões, né? E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu pai é assim, minha mãe é assim, eu também vou morrer assim, né? E é um grande engano que o homem comete ao agir dessa forma. Tem até um louvor maravilhoso que eu gosto de cantar, né? Faz tempo que eu não canto um louvor a Deus conhecido. Chama-se Lâmpada Apagada, né? É mais ou menos assim: abre o teu coração ao Senhor, confia somente num Deus de amor. Já iluminaste o mundo, agora estás num abismo profundo. Lâmpada apagada, não tem forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Então, não se estribe no seu próprio entendimento. Leia a palavra de Deus, medite, né? Leia, medite, pede a Deus entendimento, né? E entregue o teu caminho ou os teus caminhos ao Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você, do seu lar, da sua vida, da sua família, que você vai ver com as mudanças que vai haver na tua vida, né? Aleluia, Pai. Louvado seja. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que o invocam. Então o Senhor, Ele é o Senhor de todos, Ele é rico para com todos os que o invocam, né? Seja ele o crente, seja ele o incrédulo, o pagão, se você invocar o nome do Senhor Jesus, Ele é rico para atender para suprir todas as suas necessidades, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, é necessário que alguém pregue. É necessário que alguém ensine, né? Para que o homem ouça, veja, leia e creia, né? É necessário, né? Por isso o Senhor tem a grande preocupação, né? Jesus, quando deu a missão para os discípulos, ele disse, né? Ide por todo mundo, né? Quando ele fechou lá o evangelho de Mateus, né? Quando ele fechou o evangelho, ele disse, São Mateus ou Mateus 19, 28, 19 e 20. Ide por todas as nações, ensinando-as, né? Batizando-as, ensinando-as, batizando-as, em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Divino Espírito Santo, né? Ide por todo mundo, pregar a todas as criaturas, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então é necessário que fazer discípulo para que ele percorra, né, todas as aldeias, todas as chácaras, todos os sítios, todas as fazendas, todos os vilarejos, todos os arraiais, né? Porque se não houver quem pregue, a palavra não chega. Se a palavra não chegar, a pessoa não tem como tomar conhecimento. Não tomando conhecimento, não tem como crer. Não crendo, não tem como obedecer. Não pregando, não ouvindo, não crendo, não obedece e não tem como se converter. Por isso é necessário. Ide por todas as nações, ensinando-as, batizando, ensinando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Eu vou até dar uma puladinha até Mateus 28 aqui, para que nós possamos fazer integralmente essa recomendação, para que os irmãos possam ver a riqueza dessa palavra, porque é muito rica, né? É forte demais, é tremenda, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento do que Jesus disse, né? Quando ele fechou o livro de Mateus, né? Mateus, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O Senhor Jesus disse, portanto, ide. Isso aqui foi recomendação que o Senhor fez, fechando já o ensinamento aos discípulos, né? Ele fechou dizendo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso está no versículo 19 de São Mateus 28, né? Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome e do Espírito Santo, né? Versículo 20, para fechar, o Senhor Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Agora voltando aqui em Atos, dando continuidade, porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Né? Por isto é necessário fazer discípulos, irmãos. Você na sua igreja, pastor, você na sua igreja, presbítero,
você na sua igreja diácono, você evangelista, todo homem e também as mulheres que sobem no altar do Senhor e pregam a santa palavra de Deus. É necessário fazer discípulos para que a palavra de Deus seja cada vez mais e mais disseminada em toda a face da terra. Né? É necessário, né? Nós precisamos fazer discípulos por todas as nações, diz o Senhor. Fazer discípulos por todas as nações. Então é necessário fazer discípulos. Para quê? Para pregar a santa palavra de Deus. Um pé de abacate, ele tem que produzir abacate. Um pé de laranja, ele tem que produzir laranja. Um pé de jabuticaba tem que produzir jabuticaba. E assim por diante. Né? Então, fazei discípulos, né? Por todas as nações. Ensinando-as, né? Então, pregando-as. Né? Então, é necessário. Né? Nós precisamos agir exatamente dessa forma. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, né? É necessário, irmãos. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aleluia, Pai. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digno, porventura, não ouviram? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocareis a ira. Isaías ousadamente diz, fui chamado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel, diz todo dia, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, nos lugares mais longínquos, lugares que só chega de barco, né? Ou de paraquedas, ou de avião, né? Nesses lugares não tinha como os pregadores chegar, né? Não tinha como, né? Mas o Senhor disse aqui que exatamente, né, ele faria chegar a sua palavra em todos esses lugares. Os irmãos param e pensam na selva amazônica, que não tem estrada para entrar lá dentro, né? Só tem trilhas, só tem picadas, só tem através de barcos, né? Ou de paraquedas ou de avião. Quem se atreve a descer lá para pregar para esse povo? Você nem sabe de que língua é, que povo é este, né? Que tribo que é, que nação, né? Então Deus prometeu que a palavra dele chegaria a este povo, né? E chegou, irmãos. O evangelho entrou nesses lugares todos, né? Na África, na Ásia, Oceania, né? A palavra de Deus está lá, está sendo pregada, porque o Senhor assim o quis, o Senhor assim o fez, né? É onde faz essa afirmação aqui. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos meterei e vos provocarei a ira. Ou pessoas que não aceitariam, né? Pessoas que renegavam todas as pessoas que pudessem passar por lá. Hoje chegou, né? A gente consegue falar com esse pessoal todo, né? E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos
a um povo rebelde e contradizente. Porque o Senhor estava no meio de nós, irmãos, desde quando Moisés foi retirar o povo de Israel do Egito. O Senhor está no meio de nós, né? E o nosso povo, nossos pais, rejeitaram a Jesus, né? Muitos deles, né? Por rebeldia e por contradizer, né? As palavras de Moisés. Mas vamos passar já para as referências. Nós possamos fazer aqui já um pouco de referências aqui, para nós adiantarmos as referências com os irmãos do capítulo 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O 2 trata do mesmo assunto. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Vamos ver o que Paulo está falando sobre esse assunto? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E o esclarecimento dessa palavra, né, tá aqui, ó. A solicitude e evidência por Paulo aqui não significa que ele professava a doutrina da predestinação ou preordenação das pessoas para o céu ou inferno. Ver o estudo, Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Né? Você vai lá nessa página, 1715, e vai ver de forma discriminada este plano de salvação de Deus, da forma que Paulo fala aqui. Né? Porque Paulo dizia aos irmãos, né? Que o bom desejo do seu coração e a oração a Deus é para a salvação. Né? Toda aquela peleja de Paulo, de quantas vezes ele foi apedrejado, escorraçado, o desejo exclusivo do coração de Paulo era somente pela salvação e o bem de todos aqueles que o ouviam, né? Mas não aceitavam. Né? E quem era esse povo? Né? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Verso 3 trata: não se sujeitaram. 10:3, não se sujeitaram. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Ou seja, nós aqui não obedecemos ninguém. Aqui nós mesmos fazemos a nossa própria lei. Aqui quem manda somos nós. Né? E não é dessa maneira, irmãos. Você tem que ser submisso a alguém. Você tem que dar satisfação a alguém. Todos nós temos que ter alguém, né, para quem nós temos que dar contas ou conta dos nossos atos. Né? Quando você é patrão, você é empresário, você é rico, você é todo poderoso, você pensa que não tem que dar satisfação a ninguém? Você tem sim. Ao governo do seu país. Não ao homem que está no poder, mas na instituição governamental, né? A entidade, presidência da República. Não ao rei, não ao presidente da República, mas à presidente da República. Você tem que dar satisfação, você deve.
tem que ser enquadrado, né? E todos nós, servos de Deus, devemos, né, andar nos caminhos do Senhor e devemos a Ele satisfação. Porque Ele que tem conta das nossas almas. E também todo aquele poderoso, endinheirado, nariz empinado, né? O Senhor, você não é senhor de si. Você pensa que é. Mas existe um Deus que você, diante dele, o seu joelho se dobrará. Joelho duro, com parafuso, com platina que não dobra aqui, você não dobra aqui. Lá você vai ter que dobrar. Você deve satisfação ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu, da terra e do mar. E o versículo diz: não se sujeitaram para o comentário sobre como o capítulo 10 se encaixa no argumento de Paulo, contido nos capítulos 9 ao 11, ver o estudo Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações e dar o joinha, o ok ou a curtida. É muito importante para mim. E Deus abençoe e supre todas as suas necessidades. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Amém, irmãos?